O Observatório da Cultura veio a Paracatu, no noroeste de Minas. A gente vai lembrar o ano de 2010. Nesse ano, Paracatu se tornou Patrimônio Histórico Nacional. Mas também foi o ano que surgiu a Guias Tour, a Associação dos Guias de Turismo do Noroeste de Minas. E essa associação desenvolve um papel muito importante, não só criando roteiros, mas também defendendo esse patrimônio e formando gente para a economia criativa. Esse é o tema do Observatório da Cultura, que está começando agora. No programa de hoje, a gente vai ouvir a Cristiane Pereira dos Santos, que é cofundadora da Guias Tour. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada, Paulo. Obrigada a quem nos ouve pelo seu tempo. Estamos aqui à disposição. E a gente começa falando sobre esse papel, né? A Guias Tour está onipresente em Paracatu. A gente já viu várias ações. Como é que é uma associação de guias que trabalha na formação sobre economia criativa, na defesa do patrimônio, e realiza eventos como o Seminário de Economia Criativa, que acontece anualmente aqui, que traz grandes nomes para debater o futuro? É papel de uma associação de guia de turismo? Então, Paulo, parece meio fora da caixinha, mas está tudo interligado. Não tem como fazer turismo em uma cidade originariamente cultural, tão efervescente, que é patrimônio histórico nacional, sem pensar nesse debate da cultura, dessa reflexão. Porque como ter produtos interessantes e atrativos para turistas, né, para poder vir até aqui? Quantas cidades históricas nós temos no país? E por que as pessoas sairiam dos seus lugares, dos seus territórios, para vir fazer experiências conosco? É disso que se trata. Por isso a gente vai além, que a gente entende que o turismo, ele é uma parte dessa gigantesca cultura que Paracatu tem no seu DNA. E por que 2010 foi tão efervescente, né? O que estava acontecendo ali que despertou não só a cidade se transformar em patrimônio, essa luta que a gente sabe que é muito longa, né? Mas também surgir a Guias Tour? Naquele momento, Paulo, a gente estava com algumas discussões, e a principal delas era o fim da mineração de ouro no território, que é, junto com o agronegócio, uma das maiores empregadoras do município. E aí, como ficaria a cidade pós-mineração? E diante dessa realidade posta, começou-se alguns debates, algumas reflexões, alguns pensamentos em relação ao que fazer, como fazer, o que será da cidade pós-mineração. E naquele momento acreditava-se que a cultura e o turismo poderia ser a solução para essa economia que deixaria de existir, que é a mineração de ouro, né? E impactar economicamente menos o território. Nesse sentido, a prefeitura, no governo da época, junto com a ADESP, a Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, SEBRAE, eles sentaram e propuseram para a mineradora que tivesse um plano maior. E naquele momento, em 2010, também tinha outra questão posta, que era a análise do plano diretor. Naquele ano, tinha-se que discutir o plano diretor. Então, diante de todas essas problemáticas, essas realidades, foi pensado em pensar Paracatu não só naquele momento, e não só para mais 10 anos, mas Paracatu 2030. Como queremos chegar em 2030? De que forma? Qual Paracatu nós seremos em 2030 sem mineração? E pensar Paracatu sem mineração. Esse foi o grande desafio posto. E aí a prefeitura consegue, junto com esses entes, trazer o SENAC e desenvolver um curso de guia de turismo. E a partir desse curso, forma-se uma comissão provisória para entender essa necessidade de ter ou não uma instituição que cuidasse disso.
Quando sentamos para falar sobre isso, a primeira problemática posta é: nós somos potencialmente ricos em espelhoturismo, ricos em ecoturismo, ricos em turismo cultural histórico. Então a gente foi entendendo as potencialidades enquanto mercado de turismo que a cidade tinha. Mas vimos uma lacuna que é produto turístico. Se o turista chegar aqui hoje na cidade, o que ele vai fazer? O que tem pronto, o que tem de infraestrutura, onde levar, o que comer, onde dormir. Então a gente tinha um monte de problemáticas na questão de infraestrutura e de produto, não existia. E aí a gente começa a trabalhar tudo isso e a gente entendeu ali, naquela comissão provisória, que não dava para pensar no território que nós estamos um turismo, vou dizer assim, né, de grandes agências que tá ali, pá, promoção, vai em tal lugar, vai numa praia. Não era turismo de praia, né? E ali a gente desenvolveu um estatuto onde a gente previa que deveríamos discutir, refletir para construir a estrutura de receptivo turístico a partir da cultura e de toda a economia que gerava essa cultura. E desde então a gente vem fazendo isso. Assim surge a Guia Estúdio diante dessa problemática. Por outro lado, em outra ponta, o governo, junto com esses entes que eu já citei, contrata a João Pinheiro para poder vir a Paracatu fazer um estudo e nos ajudar a pensar Paracatu 2030. Então a gente faz parte desse processo, começa-se um ciclo de debates em zonas rurais, em todo o território, com crianças, adultos, jovens, todos os entes do município, e assim foi lindo de ver, porque realmente ali houve uma discussão do plano diretor. Foi o plano diretor mais lindo que eu já vi acontecer no Brasil, porque de fato, não desmerecendo nenhum outro, não conheço todos, mas estou falando da nossa realidade, porque de fato as pessoas participaram, de fato as pessoas tiveram voz, foram representadas e discutiram e disseram a Paracatu que nós queremos em 2030. Feito pequenas reuniões, pequenos encontros com associações de bairro, associações rurais, com cursos específicos, técnicos do ensino regular. Então, muita gente foi ouvida, muitas oficinas foram feitas para a escuta da população e depois isso é lançado, tem uma cápsula do tempo que está guardada no arquivo público municipal, para que em 2030 nós possamos abrir e ver o quanto nós crescemos, o quanto nós construímos, o quanto nós colaboramos para que de fato o que nós sonhamos, o futuro possível sonhado, de fato a gente se desprendeu de nós mesmos e nos colocamos nesse movimento, nessa sinergia de chegar lá e abraçar essa Paracatu que todos desejaram. Faltando 5 anos aí para esse limite, você estima que quantos por cento daquilo que foi idealizado já foi cumprido? Sem ser pessimista, 30% acredito que sim. Falando de realidade, de seguridade, de chão, tá? Mas nesses 5 anos, esperançosa e sonhadora como sou, eu acredito que a gente pode dar um salto tão enorme que a gente pode chegar em 2030, abrir aquela cápsula e sorrir muito, e chorar muito, tendo a certeza que nós nos superamos, fizemos uma baita metamorfose socioambiental e alcançamos resultados muito maiores, muito além daqueles que nós desejamos e prevíamos naquele tempo. Ainda há tempo. Quem passa por Paracatu tem uma boa percepção da cidade como patrimônio preservado, à noite em Paracatu, a gastronomia. E eu estive com pessoas também que passaram por Paracatu décadas atrás e falaram, nossa, está muito melhor, porque antes era muito decadente. Essa cara que Paracatu tem hoje para o turista, quanto que você vê isso e identifica que teve a mão da Guia Estúdio? Bastante. Difícil mensurar, mas assim, posso citar alguns. O Quintal da Ângela, por exemplo, é um marco para a gente. Ela é linda, assim, de alma, de tudo, e ela diz muito do território e da mineiridade, principalmente do interior, né? Esse jeito nosso mineiro de ser, paracatuense de ser, de ter comida em tudo, né? A gente não sabe reunir sem ter uma comida ali, uma quitanda e um cafezinho pelo menos, né?
e sentar, né, nos quintais. Isso se dá muito. Quantas grandes discussões políticas, inclusive, da cidade foram feitas em quintais de famílias. A gente está aqui em um, né? É bem isso aqui, né? Essa alma nossa, a gente é muito isso. E é algo assim que surgiu desse desejo, sabe, de ofertar ao turista a nossa unicidade, porque assim, não é simplesmente fazer turismo. A gente acredita que o turismo é uma oportunidade de fazer trocas, de tocar vidas e almas, sabe, de deixar um pouco de nós no outro e um pouco do outro em nós, e isso ir se construindo um outro lugar melhor do que onde estamos. Então a Ângela tem muito essa força que diz muito de tudo isso que a gente está conversando. Outras realidades, assim, outras questões, porque assim, quando começa a Guias Tour, a gente meio que vai batendo de porta em porta, né, convencendo as pessoas de que o seu lugar tinha a ver com o desejo das pessoas em conhecimento, em experiência. E eu lembro, assim, um dos primeiros lugares que a gente foi, uma senhora, o melhor pão de queijo frito da cidade, na zona rural, uma das escolas mais caras de Brasília. Do nada surge, a gente ainda em fase burocrática de organização, não, a gente vem e tal, e chega no domingo sem avisar e tal, tô chegando. Então tava chegando, aqui faz contato conosco, estamos chegando e tal, a gente organizou, fomos, e foi lindo, assim, uma casa simples, que pôde ofertar do que ela é, da sua tradição, da sua ancestralidade, a uma molecada que, tipo, nunca tinha andado de ônibus. Então eles foram de ônibus daqui até a zona rural. Uma molecada que nunca tinha sentado no chão de uma casa de chão, aquele chão de cera, Cerado, sabe, de cimento queimado, lembrei o nome. E que puderam, sabe, assim, comer em pratos tão simples que nunca antes tinham tido essa experiência. Louças que a gente via lá nos nossos avós ou bisavós. Alguns nem sentavam com os avós para conversar. E quando viu aquela senhora contando história, quando foi no quilombo e viu eles contando história, chorava e dizia: eu não ouço meus avós, eu não sento para conversar com os meus pais. Então, foi muito, um registro único que a gente tem assim. Então, dentro desses, e a partir daí começa as pessoas verem ônibus e mais ônibus de turistas chegando, e o turismo pedagógico foi o carro-chefe para puxar tudo isso, porque o turismo de negócios já estava posto, mas era um turismo de negócio de hotelaria e mercado. Não era de vivência com o território. Então, quantas pessoas até ali vieram a Paracatu e não conheceram Paracatu. E aí, assim, começa essa energia mesmo, sabe? De envolver, e as pessoas, poxa, eu posso pôr um restaurante aqui. E aí surge o Flor de Alecrim, que é um restaurante que está até hoje, que é um restaurante que traz um casarão. Então os casarões começam a ser reaproveitados comercialmente. Pelas próprias famílias? Pelas próprias... Não, nem todos eram das famílias. Alguns hoje passaram a ser alugados. Então assim, teve muitos casarões que estavam ali. Era difícil de alugar, era difícil de ocupar, né? Porque não é fácil de manter um casarão desse. Aí surge a pousada Vila do Príncipe, na Rua do Ávila, uma das principais ruas do núcleo histórico, né, que traz em si uma realidade muito contextualizada da nossa história. Essa questão que você colocou é interessante porque a gente sabe que muito de patrimônio não é preservado pelo custo de se manter, né, e há sempre uma pressão do imobiliário muito grande até para colocar no chão e renovar. Você acredita que as pessoas de Paracatu passaram a valorizar seus próprios imóveis como eles são, porque viram que agora tem como tirar receita desse imobiliário histórico? Isso é resultado de todo esse trabalho, de todo esse movimento. Não existia isso antes? Muito pouco. E assim, uma máxima que a gente tinha: para que esses casarões velhos que atrapalham o desenvolvimento e o crescimento da cidade? Agora ele tem preço. Agora ele tem preço, ele tem valor. Hoje
Por exemplo, a média de aluguéis no núcleo histórico varia de 3 mil a 10 mil reais. Que ainda é muito barato perto de um grande centro, né? Exatamente. Teve um peso muito grande vir gente de fora, porque quem vem de fora às vezes olha com um olhar muito mais carinhoso do que quem está aqui, né? Com a dificuldade de manter um casarão, ou quem está lá fazendo, é só mais um pão de queijo que eu aprendi com a minha avó. Agora não, agora é o pão de queijo que é a experiência de uma criança de Brasília que senta no chão. As pessoas descobriram isso, que tinha uma riqueza na mão e que não sabia? Descobre, e tem muitos ainda descobrindo. É um processo, é uma travessia mesmo que a gente tem feito. E assim, a cada tempo isso vai se ampliando, tanto os de fora quanto os daqui. Então a gente tem hoje vários negócios que são de pessoas de fora, muitas pessoas que tinham casarões que ficavam fechados e não alugavam, passaram a ser ocupados. Hoje a gente tem casarões no Airbnb, tá? Casarões que foram restaurados, reativados. Assim, tem um que está no Airbnb que assim, acho tópico também pra gente, porque é bem legal. Ela morava em Santos, tá? E aí ela resolve voltar para a terra para viver aquilo da infância, e o casarão estava meio que destruído, e ela vai e restaura tudo. Então hoje tem vários comércios, porque esses casarões são geminados, né? Então cabe muita coisa, muito extenso para o quintal. E aí tem hoje várias ocupações de mercado, né? E ela mora em um deles, no fundo, no finalzinho. E o fundo, o que ela fez? O quintal, ela dividiu ele em quintal e uma construção similar, né, à colonial. E tudo dentro ela fez restaurando o lixo que ela encontrou no quintal dela quando ela voltou. E o irmão dela é poeta, Jusmar, ele faz parte inclusive da academia, ele é acadêmico, é um dos imortais daqui. E aí ela pega os poemas dele, que diz muito da infância deles naquele beco do Candinho, e ela enfeita o quintal com esses poemas. O quintal é lindo, e ela coloca coisas que diz da vida da família. Então tem esse movimento também de paracatuenses retornando ao território, e aquilo que talvez era um problema para a família, que era só despesa, né, de como manter aquilo e tal, passa a ser, né, um lugar de negócio, de economia pujante. E aí a gente começa também outros movimentos, mas assim, isso é riquíssimo, e ainda está esse movimento, e acredito que ele não para, ele não tem mais volta, é daqui para frente. O olhar de quem vem de fora sempre é muito validador. A gente vê que acelera muito mais do que aquela surgir espontaneamente a valorização da própria cidade, da própria pessoa que está ali. E a Guias Tour é uma associação de guias de turismo, né? Você vê na Guias Tour um catalisador até político, econômico, para a preservação do patrimônio, para outros temas que nós não estamos nem falando aqui de turismo, e que acabou uma associação de guia que deu essa percepção para as pessoas? Sim, vou te citar alguns fatos, tá? Espelho Turismo Paracatu. Quando a gente começa a trabalhar o Espelho Turismo Paracatu, a gente começa a bater nas rádios para fazer as divulgações, para deixar isso tudo registrado. Eu lembro, era engraçado, a gente chegava, os meninos chegavam, Cris, espera aí, eu tenho que treinar essa palavra com você, porque era tudo novo. Espelho Turismo começa a ser trabalhado com a Guias Tour no território. Aí a gente tem também, por exemplo, formação de guia continuado. É a Guias Tour que segue isso até os dias atuais. Depois desse curso pontual que aquele governo conseguiu trazer, nós nunca mais tivemos um curso onde tivesse essa motivação do município, dos governos, para que a classe se mantivesse sempre em formação. E a gente tem essa preocupação. E aí depois a gente só consegue, há 2 anos atrás, uma instituição do Estado a trazer o curso nacional de guia, tá? E aí sim, e depois essa conversa continua contínua para ver se a gente ganha força, por exemplo, o Instituto Federal, para que isso esteja na pauta, no currículo, para que tenha esses cursos voltados para a economia da cultura e lógico, o turismo, né? Aí a gente tem outro destaque nisso, que é, por exemplo, a defesa do patrimônio.
A gente começa a desenvolver muito material junto com os governos para falar sobre patrimônio, as leis de defesa, de conservação, proteção e manutenção, né? Muita gente só falava, tem que proteger. Não, não é só proteger. Depois que eu protejo, como é que eu preservo? Como é que eu conservo? Como que eu mantenho isso? Então são palavrinhas chaves para que fique fácil para a gente, o tempo todo no nosso radar, entender que não basta proteger. Proteger é uma das fases e eu não posso parar nela. É um ciclo que tem que ser contínuo, ele é espiral. E ele tem que ser no crescente cada vez mais. E aí a gente tem, por exemplo, muitas coisas. Recente aconteceu, o Largo do Rosário, a praça, estava previsto fazer algo que não tinha características tão importantes para a cidade e para aquele local, né, que é o Largo do Rosário, você conhece lá. E a igreja nos procurou, pedindo força, né, para poder fazer exatamente essa defesa, e a gente foi ao Ministério Público fazer isso, junto com a igreja, para que a praça, tudo bem fazer uma modificação, mas que condizesse com aquilo que o território entende que é legal para ele. E a gente tem essa máxima nossa de defesa, proteção, conservação, manutenção, na verdade, é uma herança que a gente recebe de quem veio antes de nós fazendo isso. Se você pegar todo o histórico desse processo de patrimônio, de educação patrimonial no território, lá atrás teve pessoas fazendo isso, tanto quanto nós, ou até mais que a gente, e que fez com que, por exemplo, a Casa de Cultura ainda estivesse de pé até hoje e está aí para a gente fazer essa experiência, porque ela estava abandonada, para demolir, e surge um movimento civil que fala, não, isso vai ficar, isso nos representa. Eu não posso deixar isso acabar. E eu acho que a gente nasce nesse processo também, assim como eles. Lá atrás, no momento, era um movimento cultural, e se formou o Movimento Cultural de Paracatu, que existe até hoje, mas muitas vezes, para esse trabalho que a gente faz até aqui, desde o surgimento da Gestu, eu ia lá beber neles. Gente, como que foi que vocês enfrentaram o problema político para que isso acontecesse? Porque às vezes as nossas normativas muito mais nos emperram, nos travam, do que faz com que a gente avance e de fato faça o que nós temos que fazer. E aí eles vinham trazendo as experiências, as parcerias, os envolvimentos, e a gente aprendeu muito deles, a gente ouviu muito também. Eu acho que esse respeito com a ancestralidade, ela se faz muito necessário para que esse processo seja muito orgânico, como tem sido até aqui, né? De envolver, por exemplo, como que a gente consegue fazer tantas parcerias com empreendedores que antes não acreditavam. Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar o turismo rural, a ruralidade aqui ela é fortemente voltada para o agronegócio que já está posto, economicamente falando, né? E aí a gente consegue conversar tanto com a agricultura familiar quanto com os grandes negócios do agronegócios e colocar a cultura no meio. Então a gente, um processo que também ficou marcado nesse aspecto a gente pegar indústrias, empresas grandes e multinacionais que estão no território e trazê-los, por exemplo, para fazer uma reunião de equipe, de grandes equipes dos gerentes, né, das pessoas de decisões dessas grandes empresas, para debater aqui na Academia de Letras, por exemplo, na Casa de Cultura, dentro de uma fazenda que representa o território, dentro de um lugar que era assentamento e que tem ali um contexto com a cidade. Então, sabe assim, então a gente começou a quebrar paradigmas, né, e costurar e deixar muito claro para quem está no território que a cultura está em tudo. A cultura é o que somos. E nós não podemos negar isso. E se a gente fizer qualquer desenvolvimento econômico sem respeitar isso, nós vamos... É como se a gente estivesse tomando veneno aos poucos e nos matando. Então esse respeito, essa forma de desenvolver o território, com esse olhar, com essa sensibilidade que a cultura está em tudo e é o que somos, faz diferença para que, aos poucos, quem está dentro, quem veio de fora, quem veio de dentro, não importa de onde veio, como chegue, né, e como está. Ele vai, de alguma forma, ser envolvido por essa energia, por essa frequência e parar para entender que, cara, eu estou neste lugar que respira cultura e que se eu não respeitar esse território, eu não vou conseguir permanecer. E talvez até inconscientemente, ele não vai contribuir para que isso seja destruído.
sabe? Então, assim, eu acho que é um plantio. São sementinhas de pequenas ações que vai conectando. Por exemplo, a primeira empresa que a gente traz para fazer essas vivências foi a Bayer, com uma pessoa que não era do território, era do sul do país. A gerente chega e tal, a gente começa a costurar isso. Aqui em Ross começa a ver aquilo e vem. A Votorantim, que virou Nexa, teve um fato que também me marcou muito. Porque começa um movimento nas empresas de, cara, vou levar lá. Eu acho que talvez até para ficar livre da Cristiane, do pessoal da Guias Tour, de ficar falando na minha cabeça que eu preciso levar quem chega para tomada de decisão e conhecer, porque todo mundo que chega para tomada de decisões, né, as grandes cabeças das empresas, geralmente não tem tempo de conhecer os lugares que eles estão. É sempre assim, né, é a grande máxima. E a gente começa a trabalhar isso, a trabalhar essa narrativa para poder as pessoas começarem a vir. E isso começa a dar certo, começa pequenas ações, algumas empresas virem. É algo que muito pouca gente dá importância a essas relações públicas, né? Que é de ambientar quem chega, o grande player, em algo que pode parecer pequeno, mas que faz diferença na comunidade, né? E não só para a comunidade, para o tomador de decisão e para a empresa em si. E esse fato disso, porque nesse dia ficou combinado, deles eram 4 gestores, entre eles tinha um que era o cabeça, e ele não queria vir de forma alguma e tinha ficado decidido que seria 2 horas de guiamento, porque inclusive a gente criou circuitos rápidos, onde a gente pudesse dar um panorama para quem era tomador de decisão do que é a economia local, de como essa cidade se desenvolve e como ela é. Né? E ele não queria vir. E de tanta gente falava, não, ele tem que vir. E aí o pessoal mandou, Cris, fulano, acho que não vai estar. Eu falei, tem que vir, porque agora, enfim, graças a Deus o convencimento chegou, a narrativa funcionou, é a questão da linguagem, né? Para cada um você faz uma linguagem mantendo a mesma informação, né? Para atrair, conforme a frequência de cada um e respeitando. E aí ele vem. E ele veio com uma seguinte condição, eu vou ficar 15 minutos. Tipo, eu vou lá, então, para não ficar feio. Eu não sei, diante do que a gente falou, o que falaram, mas veio mais ou menos nessa. E aí, nos primeiros 15 minutos, viraram 30, que ele se deu conta que ele estava ali até aquele momento, ele vira para mim e fala, ele mesmo me conta, nossa, eu vim aqui para ficar 15, aí ele conta a situação e fala, olha, porque eu tenho que voltar para o hotel, e o que eu tenho que falar amanhã para todo mundo... eu tenho que montar ainda, tenho que desenvolver, tinha que fazer pesquisas, estava meio que atrasado o que ele tinha que planejar ali e entregar. E ele virou e falou, eu vou até o final porque você está resumindo tudo que eu tenho que fazer. É sobre isso. Parabéns, Cristiane Pereira dos Santos, cofundadora da Guias Tour, ou somente Cris, né? Como Cris. Todo mundo conhece em Paracatu. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade. O Observatório da Cultura fica por aqui, a gente volta em breve com mais um episódio. Lembrando, curta, compartilhe e siga a gente. Até breve.